Salve, salve galera, Alex Gomes para o canal Bíblias Bastidores e o assunto é exorcismo. Ele existe e o exorcista da história a seguir foi condenado à morte. Não perca, não perca, não perca. A recente glamorização por parte de Hollywood sobre os assuntos de exorcismo e ligadas a efeitos especiais de última geração tiraram muito da ação, da essência devastadora que realmente o mal pode fazer ao possuir o corpo de uma pessoa. A verdade é que os três envolvidos, o possesso, o espírito que possui e o exorcista, têm uma íntima relação em todo esse processo desse círculo de ódio e terror. A possessão não é um processo mágico. O espírito maligno é inteligente e ardiloso, e nenhum filme de cinema pode sequer captar uma pequena parte desse terrível processo que muitas vezes é destrutivo e mortal. O exorcista é o elemento central de todo exorcismo. Ele não tem nada a ganhar caso tudo dê certo, mas dele depende tudo. E caso dê errado, ele estará arriscando tudo o que acredita, o que inclui principalmente a sua vida. O caso de possessão sempre começa com uma séria investigação sobre o indivíduo, tendo em vista que muitas vezes problemas psicológicos podem gerar falsos casos de possessão. Somente após o veredito de autoridades psiquiátricas, os supostos possessos são levados às autoridades religiosas. No exemplo prático, um exorcista renomado relatou que, em cada 3.000 casos suspeitos de possessão que lhe foram apresentados, apenas 4 eram verídicos. Um grande especialista em possessão dividiu o exorcismo em etapas, que são elas: presença, simulação, ponto de ruptura, voz, choque e expulsão. Em um próximo vídeo apresentaremos cada uma dessas etapas, explicando e debatendo como elas se desenvolvem. Mas por momento vamos falar sobre o caso a seguir: o amigo de Zio e a sorridente. O padre Peter foi um padre que nasceu na Irlanda numa família de 7 irmãos e teve uma infância completamente normal, vivendo o contexto religioso da época de uma forma bem tradicional. Aos 16 anos teve sua primeira namorada, foi um namoro de verão muito intenso, na qual ele ganhou até um apelido, Peter o Pegador, e ela até brincava: pode ficar tranquilo que esse é um apelido que ficará apenas entre nós. Acabado o verão, terminado o namoro, nunca mais se viram. Peter ficou sabendo que 10 anos depois ela veio a falecer. Peter, aos 18 anos, já sabia que queria ser um sacerdote. Aos 25 anos já havia se formado e seguiu pelas igrejas locais com sua evolução. Foi para os Estados Unidos, onde teve seus primeiros contatos com o exorcismo. Participou de 2 sessões como auxiliar e numa terceira teve até que conduzir a sessão. Afinal, o padre que estava conduzindo teve uma parada cardíaca e morreu durante a sessão. Pouco tempo depois realizou seu primeiro caso de exorcismo, onde a sessão durou 13 horas. Ele lutou muito contra o demônio. Saiu da batalha atordoado e quase morto. Porém, jamais se esqueceu das palavras que o demônio disse a ele: "Você destrói o reino em mim, seu porco irlandês. Você pensa que vai escapar, não se preocupe. Você voltará para mim. Todos da sua espécie voltam. E vamos queimar a sua alma e você vai feder como nós. Você vai escapar agora, mas no terceiro golpe você não escapará." Em 1952 ele participou de sua segunda sessão de exorcismo. Afinal, a forma jovial como ele conduziu a primeira e o sucesso dela lhe trouxeram já nome entre os exorcistas do local. Apesar da sessão ter durado 3 dias e 3 noites, custaram pouco da sua saúde física e mental. O exorcismo aconteceu numa jovem de 16 anos, que tinha um caso de epilepsia. Ela fez um longo tratamento no hospital e quando voltou para casa com uma saúde de ferro, eventos terríveis voltaram a acontecer. Mais uma vez foi chamado para tentar resolver o caso. E na luta intensa contra o demônio, ele mais uma vez venceu. E a garota foi libertada da escuridão. Passaram-se 10 anos sem casos de exorcismo e Padre Peter esteve no Vaticano, onde conheceu outro padre, Padre Connor, que lhe ensinou várias etapas de como conduzir o exorcismo, humanizar todo o processo e também roteirizou como esse processo deveria acontecer. E isso foi muito importante para que Padre Peter pudesse conduzir o terceiro e mais terrível exorcismo do qual participou. Mary Ann Key.
Quase na primavera de 1964, uma jovem chamava a atenção por suas visitas irregulares ao Parque de Bryant, em Nova York, onde ficava muitas vezes por horas ou às vezes por poucos minutos, mas ela todas as vezes comparecia ao parque, independente do que o clima oferecesse, chuva, sol, neve, qualquer coisa. Tinha uma aparência limpa, mas as pessoas que passavam por ela sentiam um odor rançoso. Ela não falava com ninguém, tinha uma aparência estática com um sorriso falso no rosto, olhos vazios e nunca mostrava os dentes. Seus cabelos despenteados chamavam a atenção e ela ganhou um apelido, a Sorridente. Muitas vezes ficava sentada num canto da praça, outras vezes em pé, por várias vezes era vista fincando estacas na terra e depois amarrando uma outra estaca no outro sentido. Depois percebeu-se que aquilo eram cruzes de ponta cabeça. Mary Ann crescera com seu irmão George numa família na Filadélfia, uma família de classe média baixa de origem polonesa, e eles eram fortemente religiosos. O amor e a lealdade era a doutrina da família, faziam orações juntos, refeições, se divertiam muito. Mary Ann e George eram extremamente ligados e parceiros. George era o alicerce de Mary Ann. Porém, essa camaradagem de irmãos foi rompida quando o pai dela conseguiu um emprego para melhorar a estabilidade financeira deles em Nova York. Com isso, passaram a ter pouco tempo em família. Seu irmão foi para a escola e lá se tornou muito popular, ficava muito pouco tempo em casa. O pai viajava muito e a mãe decidira voltar a trabalhar. Mary Ann passava muito tempo sozinha. Na escola ela fez poucas amizades. Passou a desafiar os professores e questionar todos os ensinamentos, sempre criando repercussão e tentando colocar por terra tudo o que os professores ensinavam. Pouco tempo depois ela passou a começar a questionar todas as pessoas que tinham alguma autoridade em sua vida. Certa vez, quando estava na praça, ela estava lendo um livro chamado Variedades de Experiência Religiosa, quando sentiu de repente, sem qualquer sensação de choque, como se uma pessoa estivesse lendo a mesma página que ela, com o rosto apoiado em seu ombro. Ela olhou de lado e viu um indivíduo cujo rosto e as roupas ficaram marcados na sua memória. Ele tinha dentes irregulares e lia repetidamente as palavras do livro. Quando você encontrar um homem vivendo na margem áspera de sua consciência, na margem áspera da sua consciência, na margem áspera da sua consciência. Ele falava devagar, sem pressa, sem ênfase, fazendo sua mente se mover em círculos. Mary Ann foi às lágrimas. Então o homem disse vagarosamente: estão todos empurrando você pela margem. Quer se livrar disso? Ela disse: não, só quero que me ajudem e me deixem em paz. Ele ficou ao seu lado por cerca de 1 hora e depois ele deu a seguinte instrução: não deixe nenhum homem lhe tocar. Você tem pouco tempo para chegar ao seu verdadeiro eu. Venha e me procure regularmente. Procure também aqueles que são do reino, pois eles vão te reconhecer e você os reconhecerá. A partir dessa época, ela mudou muito. Se ausentou de casa de vez, ficava horas e horas fora, não se comunicava com ninguém. Sua mãe, preocupada, a levou a um psicólogo que logo a dispensou. Disse ser coisa da idade. Com o laudo que o médico deu, seu pai ficou mais satisfeito, mas a mãe ficou apreensiva. Em um relato, Mary Ann disse que sentia como se a presença daquele homem tivesse começado a aparecer em sua vida aos 9 anos de idade. Mas ela não tinha certeza se era só coisa de sua cabeça ou se ele já estava em seu entorno. Tendo terminado a faculdade, Mary Ann decidiu fazer um curso de pós-graduação. Com isso, foi morar sozinha. Se isolou de todos e passou a ter relacionamentos breves e frequentes com vários homens. A sua aparência estava cada vez mais decadente, despencou de 59 quilos para 43 quilos num breve espaço de tempo. Sua mãe, preocupada, passou a deixar comida na porta do seu apartamento. Mas a comida começou a retornar para a casa da mãe, com um cheiro terrível. Mary Ann misturava fezes e urina na comida e devolvia na porta da casa de sua mãe. Conta que certa vez, num domingo de Ramos, estava passando na frente de uma igreja quando as luzes chamaram a atenção e ela adentrou na igreja. Porém, em pouco tempo começou a se sentir mal, sentindo uma aversão ao lugar. Quando se virou para sair, reparou que o homem do parque estava lá ao seu lado. E ele disse: já está farta de tudo isso, não é, minha amiga? Ela viu o seu sorriso em meio à escuridão e disse novamente: o sorriso do reino é seu agora. Você sabe, se não gosta disso tudo, não é obrigado a aturar.
Os dois sorriram um para o outro e saíram. Uma semana depois era Páscoa, e ela passou no lugar onde havia uma cruz. Nesta ocasião, o homem disse: para balancear as coisas, deveria estar de ponta cabeça, não é? Naquela mesma noite, Mary Ann se viu desenhando inúmeras cruzes de ponta cabeça dentro de seu apartamento. Nessa primeira parte, a partir desse ponto, não seguia crenças tradicionais nenhuma. Passou a viver uma vida desregrada, promíscua e sem sentido algum. Numa segunda fase, passou a sentir um narcisismo enorme, numa adoração a si mesma, mas de alguma forma ela sabia que adorava o que realmente residia dentro dela. Adorava o maligno. Se isolou de tudo, não tinha mais percepção do nada, da luz do sol ou do vento entre as árvores. Se isolou do seu próprio mundo. Cada porta que ela fechava para o mundo era uma porta aberta para que o maligno adentrasse em seu ser. Certo dia, como numa despedida, estava na praça e por um momento a névoa e penumbra que estava na sua mente se dissiparam. O breu da sua mente deu lugar ao riso das crianças que brincavam em volta, o som cotidiano das pessoas e tudo o que era a coisa mais normal do mundo, mas que ela deixara de sentir. Ela se sentiu como uma única sensação de estar viva, sentiu o equilíbrio entre o bem e o mal em seu corpo, como nunca havia sentido. Levantou-se para retornar para casa, mas de repente foi puxada de volta à penumbra. A cobra adormecida dentro do seu corpo despertou e, como num movimento dançante, se enrolou em seu espírito, estrangulando sua alegria momentânea. Sentindo o mundo girar, sucumbiu ao chão. Nunca sentira uma tristeza e uma dor tão intensa. Neste momento, o homem a ajudou a levantar e disse: não tenha medo, você se casou com o nada agora e pertence ao reino. Ela apenas respondeu: sim, pertenço totalmente ao reino agora. Mary Ann se viu se afastando de todos. Nem mesmo os pais conseguiam ter contato com ela. Os vizinhos tinham receio de se aproximar. Porém, certa vez, depois de ouvirem pancadas e estrondos vindo do apartamento por mais de 4 horas, chamaram a polícia. A polícia chegou e teve que arrombar a porta. Ao adentrarem, se depararam com um lugar cheirando terrivelmente mal. Nauseante, algo podre. E outra coisa, a temperatura era extremamente gelada, sem ar-condicionado, em pleno verão escaldante de Nova York. Mary Ann estava estática na cama, cheirava igualmente mal e estava com os pulsos e canelas cortadas. Chamaram a ambulância, mas neste momento ela se levantou e convenceu a todos que estava bem. Como parecia que todos queriam se livrar daquela situação, todos aceitaram as suas desculpas e foram embora. Mary Ann se viu novamente sozinha em meio à penumbra, em meio àquele cheiro terrível, em meio ao encontro com o maligno. O cenário de Mary Ann começou a mudar quando finalmente seu irmão decidira passar férias extensas com sua família. Sua mãe sempre lhe manteve informado sobre as coisas, porém o cenário que encontrou foi muito pior. Antes de sair para ver Mary Ann, sua mãe entregou um crucifixo e pediu para que ele colocasse no local onde ela não pudesse ver, mas que tivesse contato com ela. Após 8 anos, George encontrara sua irmã. Ele foi a primeira pessoa que ela permitiu que entrasse no apartamento em muito tempo. Ao chegar, George encontrou sua irmã visivelmente diferente. Ainda assim ficou feliz, pois os traços delas ainda estavam bem presentes. Porém, algo lhe chamou muita atenção. Ele sentia que a todo momento havia uma terceira pessoa no quarto. Durante toda a conversa, ele sentia reflexo de sua personalidade, mas a todo tempo sentia como se ela estivesse pedindo ajuda. Sentia uma onda de medo no ar. Em certo momento, Mary Ann disse que precisava ir ao banheiro. Para satisfazer a vontade de sua mãe, George colocou o crucifixo no colchão da cama onde Mary Ann ficava. Ao retornar para o quarto e sentar-se na cama, Mary Ann ficou branca como giz e caiu rigidamente ao chão, onde ficou se contorcendo para frente e para trás como se estivesse com grande dor. Sua expressão sonhadora mudou para um animal feroz. Começou a espumar e seus lábios mostravam os dentes com uma expressão de dor e ódio. George correu, ligou para seus pais, os quais chegaram muito rápidos, acompanhados com o médico da família. Naquela noite mesmo, Mary Ann foi levada para casa. Foram semanas de pesadelo, onde ela ia do coma a momentos de fúria e ódio. Desde o começo, trouxeram religiosos da região, mas ela os agredia, com palavras de baixo nível e tentava se mutilar. Tentava se jogar da janela do apartamento dos pais no 15º andar. Batia a cabeça na parede. As próximas semanas foram de um verdadeiro pesadelo. Mary Ann vivia no estado de coma. Às vezes despertava, se alimentava um pouco e recomeçava com ruídos, tosse,
incontinência, o que obrigava o quarto a ser limpo com muita frequência. Depois de um período, dormia novamente, voltava ao coma. Um religioso passou a ser frequentemente acionado, porém as visitas também eram catastróficas. Ela tentava o agredir física e moralmente. As portas do quarto batiam incessantemente, os quadros e enfeites eram constantemente quebrados. Ela não apresentava nenhum problema de saúde, apesar da perda de peso. Com tudo isso, e pelo cheiro terrível que tinha o quarto, que não importava quantas vezes fosse limpo, o podre permanecia, o religioso decidiu procurar autoridades da igreja e levar o caso, já que ele não parecia ser um problema físico ou mental. Algo maior estava ali. Padre Peter havia acabado de chegar na cidade e foi escalado para o serviço. Decidiu que Mary Ann deveria passar por diversos procedimentos, os quais aconteceram sem nenhuma violência e de forma tranquila, algo muito estranho para o momento que ela vivia. Primeiramente, ele solicitou que ela passasse por 2 médicos de sua confiança, os quais atestaram não haver problema algum. Logo após, ela passou por um renomado psiquiatra, que também disse não poder ajudá-la. Depois, Mary Ann passou por uma sessão de hipnose, que também não teve nenhum resultado. Como Mary Ann não apresentava melhoras e seguia defiando, Padre Peter percebeu que realmente estava diante de uma situação de possessão e que deveria seguir com o processo de exorcismo. Primeiramente, ele juntou um time de ajudantes e os ensinou tudo o que seria possível ser encontrado durante o processo. Todo o time tinha como função principal controlar Mary Ann fisicamente. O ajudante mais jovem tinha a função também de controlar as ações de Padre Peter e conduzir o exorcismo caso alguma coisa viesse a acontecer com ele. Todos foram orientados a não responder qualquer questionamento que Mary Ann pudesse fazer a eles. Tudo ficou combinado para a manhã do dia seguinte. Porém, logo após o jantar, George entrou em contato com o Padre Peter, relatando que a situação havia chegado a um ponto crítico, e se o exorcismo não acontecesse de forma imediata, poderia ser muito tarde aguardar a próxima manhã. Mary Ann gritava incessantemente o nome de Padre Peter, e por todo o apartamento perturbações aconteciam e vários estranhos acidentes já haviam ocorrido.